Brasil tem um histórico de ocupação do território, em algumas regiões especialmente, baseado num processo de ocupação irregular, né, das terras sem o devido ordenamento ou de uma política de ordenamento territorial por parte do governo, né? E o avanço dessa ocupação e a precariedade que nós tivemos na história dos registros públicos das propriedades no país e a exclusão das comunidades mais vulneráveis, tradicionais, fomentam um processo de conflito pelo uso e ocupação das terras. Isso naturalmente é consequência do que nós chamamos da debilidade na governança de terras, né? Que é a ausência de um instrumento ou ferramentas em que você tem informações qualificadas, precisas e atualizadas sobre o uso e ocupação do território, sobre as pessoas, as propriedades, os imóveis e a sua localização, onde eles estão sendo explorados, e por vezes a ausência de normas claras para o processo de destinação e reconhecimento do direito das pessoas e das comunidades para o uso dessa terra, né? E isso naturalmente gera conflitos, disputa entre terceiros. Existe uma situação de caos fundiário. E quando você tem em vários municípios do nosso estado situações absolutamente esdrúxulas. Tivemos ainda em 2006 um provimento 13 por parte da Corregedoria das Comarcas do interior do nosso tribunal e nas premissas, nos considerando iniciais, se tinha a seguinte afirmação: considerando que em alguns municípios do nosso estado existem áreas registradas no cartório de registro de imóveis superior à superfície daquele município. O tribunal criou uma comissão de acompanhamento, de debate, de combate à grilagem. E o que a nossa comissão, analisando 14 mil registros, documentos relativos a 10 mil registros, encontrou? Efetivamente, existem muitos municípios onde tem 2, 3 vezes mais papéis registrados no cartório do que a superfície. Esta mesma realidade se encontra também no cadastro do INCRA. Mesma coisa se encontra no cadastro da Receita. Mesma coisa se encontra no cadastro ambiental rural. Evidentemente, cada um deles com números bem diferentes. No Mato Grosso é uma realidade que não distingue do resto do país, né? Ele tem uma ausência de governança fundiária histórica, né? Que se busca há muito tempo essa regularização e essa segurança, e nós ainda não conseguimos. Por conta disso, os conflitos acontecem, principalmente os conflitos coletivos de terra. Né, que embora eles sejam conflitos pela posse, eles se fundamentam muito nessa ausência de segurança fundiária, né, sobre a questão de ser uma área pública, de ser uma área devoluta, né. Nós temos uma base cadastral ainda carente de lançamentos de muitos títulos. Então, o que acontece? Enquanto nós não tivermos uma segurança fundiária, esses conflitos não vão reduzir, eles tendem até a aumentar, né? É lógico, a segurança fundiária em todos os seus eixos, né? Você falando de uma política fundiária, na questão ambiental, né, social, que envolve. Eu acho que é o mais importante da governança da terra para o desenvolvimento social e econômico de um país é que, por lado do indivíduo, tem que ver com uma segurança da sua propriedade, um acesso aos ativos para ser produtivo, para ser seguro, ter uma base, casa. Desde o ponto de vista da sociedade mesma, é a coisa de fomentar o investimento, de fomentar o acesso à terra para fins produtivos. Isso basicamente, mas e se não tem uma governança transparente e efetiva, então todos esses processos vão ter problemas. E isso tem que ver então com toda uma urbanização justa, acessível. Mas o mesmo para os produtores, especialmente para os pequenos produtores no campo, que têm acesso e segurança à sua terra para produzir. Então, isso permite um desenvolvimento familiar, um desenvolvimento do indivíduo e portanto, a sociedade.
levantamento que nós fizemos, menos de 10% dessas ocupações envolvem movimentos sociais já oficiais, né? MST, MLT, Pastoral da Terra. 90% eles são pessoas que nem sempre têm o interesse, são liderados e o líder nem sempre tem um interesse comum com seus liderados, né? Então, se você senta numa mesa com um movimento social que você sabe que o interesse dele é a distribuição da terra, ele tem uma pauta definida, é mais fácil de você conversar, né? E se você senta à mesa com uma pessoa que fala que quer a distribuição de terra, mas que por trás ela tem um interesse econômico, interesse de extração de madeira, minério ilegal ou mesmo eleitoral, fica muito mais difícil até você identificar exatamente do que você está tratando. O Piauí, o Poder Judiciário, a Corregedoria Geral da Justiça, ele foi pioneiro no Brasil em estruturar um espaço focado no tema governança de terras, que é o núcleo de regularização fundiária. O Poder Judiciário toma a iniciativa de estruturar uma área específica para pensar na regularização fundiária. Nós estamos trabalhando lá na construção de uma lei estadual para a regularização de terras, né, atualizar a lei que já está vigindo, uma lei para possibilitar o apoio aos municípios para a regularização urbana. O mais importante é que essa estrutura se propõe no Piauí a ser uma estrutura de participação, de integração entre as instituições, né, e por isso se tomou a decisão no Núcleo de Regulação Fundiária de criar um conselho consultivo com participação da sociedade civil, das instituições, das entidades de classe, né, organizadas, para discutir, construir soluções para o problema fundiário no estado do Piauí. Por isso que o cruzamento entre as informações certificadas pelo SIGEF com as informações dos cartórios, com o SIREI, é a grande solução. Isso se resume do ponto de vista jurídico no SINTER, no decreto que já 2 anos atrás foi baixado e que poderia servir de norte, porque ele agrega as informações, seja dos órgãos fundiários, seja dos cartórios, mas infelizmente ele ainda não foi devidamente regulamentado ou detalhado, e esse instrumento fantástico ainda continua inoperante. Olha, eu não tenho dúvida que o primeiro passo foi dado, né? Que foi essa lei que veio para harmonizar, simplificar. Se você pegar a ementa da lei e ver quantas leis que ela tenta harmonizar, a gente já vê o caos, né? Que é a questão da regularização fundiária. Mas ela também traz muitas atribuições aos órgãos fundiários. E os órgãos fundiários, historicamente, deixaram de funcionar.